A paz do Senhor, guerreiras. Queridas, estamos aqui mais uma vez dando continuidade à nossa série Como se deve orar. Nós já estamos no 5º áudio para a glória do nosso Deus. E se você não acompanhou desde o começo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque nós já aprendemos muito. Nós estamos estudando os segredos da oração do Pai Nosso nesse áudio. Já começamos nos áudios anteriores. E o nosso texto base é Mateus capítulo 6. E estamos ainda no versículo 9, que é um versículo muito amplo, tem muita coisa a ensinar. Então vamos lá. Portanto, vós orareis assim. E aí começa a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou, que diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A primeira frase, Pai Nosso, nós estudamos nos áudios anteriores. Vamos para a segunda frase, que estás nos céus. Essa frase aqui, ela nos indica aonde Deus está. Isso é muito importante para nós, seres humanos, porque nós temos uma tendência natural de nos direcionar a pessoa quando nós estamos conversando com ela. Se você estiver de costas, alguém chamar seu nome, você vai ter uma tendência de virar seu rosto e olhar para a pessoa que está falando com você. Então, isso é muito importante para nós, seres humanos. E aqui o Senhor Jesus, ele indica, olha, o Pai, ele está nos céus. Mas não é somente isso, amadas. Aqui está indicando que ele está nos céus, que ele está no alto, né? Como diz lá no livro de Salmos, o capítulo 112 de Salmo fala, versículo 4. Não, perdão, 113, versículo 4. Excelso é o Senhor acima de todas as nações e sua glória acima dos céus. Quem é como o Eterno, nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas? Então, Deus está no alto. Quando você vai orar, você não imagina que Deus está no chão, embaixo. Você imagina que Deus está acima de você. Amém? Apesar de nós estarmos, na superfície do planeta Terra, que gira o tempo todo, mas nós temos o entendimento que Deus está acima de nós. Mas não é somente isso. Aqui está falando também da soberania de Deus, porque essa palavra céus, ela está no plural, ela não está no singular. Veja só, preste atenção nisso, nesse detalhe muito importante. No versículo 10, daqui de Mateus 6, quando fala, venha ao teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, o céu está no singular. Mas no versículo 9, quando fala que Deus está nos céus, é no plural. Então, aqui está falando da soberania de Deus. E para explicar melhor isso para vocês, vamos lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, quando Paulo ele começa a falar de algumas revelações que ele teve. No versículo 2 fala assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Veja só, amadas. Paulo está falando na terceira pessoa, mas ele está falando dele mesmo, tá? Esse homem que ele está falando é ele. E ele fala que foi arrebatado ao terceiro céu. Então, nós entendemos que não existe só um céu. Existem 3 céus. Por isso que o céu está no plural na oração do Pai Nosso. O primeiro céu é mais fácil as pessoas compreenderem, porque é esse céu que nós enxergamos, aonde passa os aviões, os pássaros, onde tem as nuvens, essa atmosfera. Então, as pessoas entendem melhor que esse é o céu. Mas o segundo céu é o que os cientistas falam, a ciência fala, como o espaço sideral, onde tem os astros, os planetas, as galáxias, enfim. Já o terceiro céu é esse que Paulo está falando. Lá no mesmo versículo de 2 Coríntios, capítulo 12, mesmo versículo não, mesmo capítulo, no versículo 4 diz assim, Paulo falando, tá? Foi arrebatado ao paraíso. Então, aqui ele está falando que esse terceiro céu é aonde? É o paraíso. Então, é onde é a habitação dos anjos, aonde Deus está, o terceiro céu. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, ou seja, palavras impossíveis de serem expressadas por meio de palavras humanas, tá bom? Então, ele indica que o terceiro céu é o paraíso. Então, quando fala que Deus está nos céus, quer dizer que ele está acima de tudo, está acima de todos, né? Como diz aqui em Salmos, como eu li para vocês, 113. E aí fala da soberania de Deus.
Mas não é somente a soberania de Deus que está falando aqui. Também está falando da onipresença de Deus. Vamos ler aqui no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 24, versículo 24, que diz assim: Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Aqui o Senhor está falando que Ele enche os céus e a terra. Porque aqui não se refere apenas a um lugar físico, porque Deus ele é espírito, ele não se limita ao espaço, certo? Às vezes é difícil a nossa mente humana entender isso, mas Deus não se limita a espaço, a tempo, nada disso. Lá em Isaías 66, 1 diz: Eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono, terceiro céu é o trono de Deus, e a terra o estrado dos meus pés. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está em todos os lugares. Tanto ele está lá, no trono dele, mas também ele está em todos os lugares. O estrado dos meus pés, sendo assim, que espécie de casa minha vez de edificar? Olha, amadas, aí fala, tal casa será o meu local de descanso. Aqui o Senhor está falando que ele não habita em um templo, apesar da igreja, o templo, a igreja é casa de oração. O Senhor nos ensina a congregar, nós devemos congregar para ter comunhão com os nossos irmãos, adorar a Deus de maneira coletiva, mas Deus não mora ali, naquele lugar, né? Aqui está falando que Deus ele mora, ele é muito grande. Está dizendo aqui que será que ele que preenche os céus e a terra, que o trono dele está no céu, que o céu aqui está no singular, porque é o terceiro céu, e a terra é o estrado dos seus pés. Então, será que ele conseguiria morar em um espaçozinho ali de um templo? É claro que não. Como diz em Jeremias, né? Ele enche toda a terra. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Não existe lugar nenhum que Deus não possa estar. Então, aqui nós entendemos que aonde nós orarmos, buscarmos a Deus, ele vai estar lá, ele vai estar nos ouvindo. Ele ouviu Jonas no ventre do peixe. Então, ele está nos ouvindo em qualquer lugar onde nós estamos. Mas quando nós direcionamos a nossa direção, a direção da nossa conversa, quando nós pensamos em Deus, nós sempre pensamos em Deus acima de nós. Amém, amadas? Mas olha só o que diz também aqui no livro de Isaías 57, 15. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é Santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Que o Senhor está dizendo, olha, eu habito no lugar mais majestoso e mais separado do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Apesar do trono de Deus ser o mais alto e sublime lugar do universo, e mais santo lugar do universo, ele também habita em nossos corações. Olha só que coisa linda, amadas. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E quando nós buscamos ao Senhor, ele nos ouve, ele nos atende, ele está perto de nós, ele não está distante. Então, mesmo que você direcione, quando você está orando, você direciona para o céu, entenda que Deus ele não está lá e você aqui bem distante, não. Ele habita dentro de nós, dentro daquele que busca o Senhor. Ele habita, ele está junto, ele está presente com o contrito e humilde de espírito. Ele está em todos os lugares. E talvez é por isso que muitas pessoas acham que Deus é o universo, né? Tem pessoas que falam, Deus é o universo conspira, né? Olha só, amadas, Deus não é o universo. Deus criou o universo, tá bom? Lá no livro de Atos 17, 24, fala que Deus criou o universo e tudo que existe. Tudo que nele existe. É o Senhor dos céus, plural, e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Deus, ele fez os céus, fez a terra, ele fez o universo. Então, ele não é o universo, porque o universo não é uma pessoa.
Deus é uma pessoa, certo? O universo não é uma pessoa. Então vamos entender e separar essas coisas. Mas aí o Senhor Jesus, aqui na oração do Pai Nosso, ele nos direciona. Olha, Deus, ele é soberano. Deus Pai está nos céus, né? Fala no plural, como eu já falei, porque refere-se também à soberania de Deus, refere-se à onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares e aonde nós orarmos, ele vai nos ouvir, ele está nos vendo. Tá bom, amadas? Em nome do Senhor Jesus, espero que eu tenha conseguido explicar da melhor forma, de maneira simplificada, e que todas venham ter compreendido. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Compartilhe esse áudio para que muitas pessoas venham ser alcançadas em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.